Meus queridos intercessores, estamos aqui dando início a mais uma aula do nosso curso O Conflito Espiritual. E hoje nós vamos tratar, mais uma vez, do conflito com Satanás. O nosso tema de hoje é o poder de Satanás. E, bom, antes de qualquer coisa, é importante esclarecer que Satanás ele não tem nenhum poder do ponto de vista do sentido da palavra no grego, que é dinamis. Ele não tem esse poder, porque Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E antes disso, lá no Antigo Testamento, Deus já disse, o poder pertence a Deus. Então o diabo não tem poder, mas ele tem uma força muito grande para exercer engano, acusação e induzir pessoas a praticar atos que possam efetivamente provocar a sua própria destruição. Mas a Bíblia nos mostra, em Efésios 6, 11 e 12, que Satanás ele pode vencer o indivíduo que não usufrui da vitória suprida por Deus. Há alguns aspectos desse poder de Satanás que nós queremos analisar aqui. E, em primeiro lugar, nós vamos observar em Lucas capítulo 6, versículos 14 e 18, que Satanás é soberano absoluto do reino dos demônios. Aí ele exerce uma autoridade, ele exerce uma influência sobre os demônios. Ele também tem um trono, conforme Apocalipse 12, 13, um lugar onde ele se assenta, onde ele se coloca portentosamente como se fosse o imperador deste império das trevas. E ele também tem lugares de reunião. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, nós observamos que Satanás se reúne com os demônios e, evidentemente, ele faz planejamento, ele organiza esse império maligno através do qual ele vai exercendo essa influência de terror sobre a vida dos seres humanos. Ele tem o poder de se opor aos mais poderosos anjos. Isso a gente vê em Judas 9, quando Judas conta que Satanás veio disputar o corpo de Moisés com o anjo Miguel. E lá em Daniel também, capítulo 10, versículos 12 e 15, nós vemos ali os principados do reino da Pérsia e da Grécia entrando no conflito espiritual com o anjo que veio trazer a resposta para as orações de Daniel. Então, nós observamos que Satanás tem poder para se opor aos mais poderosos anjos de Deus. Ele também manobra e mantém escravo o reino dos homens perdidos. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro está adormecido no colo do maligno. E Satanás tem esse seu poder, essa sua força, só limitada pela vontade do Deus Todo-Poderoso. Lá em Jó, capítulo 1, verso 10 a 12, nós vemos que Deus coloca limites para Satanás agir na vida de Jó. Ele podia tocar no corpo de Jó, tocou nos bens de Jó, tocou na família de Jó, mas não podia tocar na alma de Jó. Então nós vemos que Deus pode, eventualmente, fazer uso de Satanás para exercer alguma ação sobre os seres humanos. Lutero já dizia que Satanás é o chicote de Deus. Então, nós vamos ver que, eventualmente, Satanás acaba se tornando um instrumento nas mãos de Deus para levar as pessoas até mesmo a entregar a vida para Jesus. Agora, Satanás tem uma estratégia para a realização da sua obra. A Bíblia nos fala lá em Gênesis 3, no versículo 1 e 6, naquela conversa da serpente com Eva, nós vemos que Satanás, de certa forma, é o autor do pecado. Desde a queda até hoje, ele trabalha incessantemente para levar o homem, agitar o homem a pecar. Ele causa também muita dor e sofrimento. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder para que ele fosse para todo lado fazendo bem e libertando as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. O diabo ele oprime, ele fere, ele machuca, ele provoca muita dor e muito sofrimento na vida das pessoas. Hebreus 2,14 chega a afirmar que ele tem o poder da morte. Não há essa dúvida nenhuma que Satanás já provocou a morte de muitas pessoas, crentes e não crentes.
Eu acredito que por trás dos imperadores romanos que levavam, né, os cristãos à fogueira, à arena para serem comidos pelos animais selvagens, eram demônios que estavam ali agindo na vida desses imperadores, desses soberanos que perseguiram a igreja, né? Toda perseguição que acontece na vida da igreja, nos países islâmicos, comunistas, né? Satanás está por trás disso, né? Guerreando contra a igreja, tentando de todas as formas impedir o avanço da igreja na tarefa de implantar o reino de Deus na terra. Então, ele arma ciladas para derrubar os homens, né? O próprio Paulo diz em Efésios 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Então ele tem armas, ele tem ciladas, melhor dizendo, para derrubar os homens. Ele também injeta maus propósitos no coração do homem. Né? Nós vemos a história de Ananias e Safira, né? O próprio Pedro vai dizer para Ananias, né? Por que Satanás envenenou teu coração para que você pudesse mentir para Deus? Então eles permitiram que Satanás entrasse na vida deles, trazendo este engano, essa mentira, que os levou à morte, né? Acabaram por morrer, tanto ele quanto a esposa. Então ele injeta esses maus propósitos, né? A ganância, o orgulho, a arrogância, a sede pelo poder, e leva as pessoas a fazerem coisas terríveis, atrozes.